levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Pessoas, o anúncio do evangelho é que cria aquela condição de fé, de aceitar o Senhor, porque ele nos ama e ele nos quer. Nós fomos entregues ao diabo, fomos vendidos para ele, digamos assim, né? Agora o Senhor nos comprou de volta com o sangue dele. Então nós estávamos naquele mercado, no display, para só vivermos na escravidão, para sermos entregues àqueles que iriam abusar das nossas vidas. O malfeitor queria nos escravizar para sempre, nos provando com o pior, fazendo-nos sofrer. Então, nós éramos testados para ver se a nossa condição, com aquela maldade, ia aguentar mais maldade, mais crueldade, mais dificuldade e mais sofrimento. Nós vivíamos nesse display à disposição de Satanás, aonde ele mandava os seus demônios, e ele faz isso ainda hoje, para nos provar, para ver em que situação pior ele iria nos colocar. Até que Jesus veio e foi e nos comprou da mão deste maligno, Satanás, com o sangue dele. Então, aquele que ouve o evangelho e aceita Jesus, é esse que tem a nova natureza e que entra na glória de Deus. Então, nós não podemos andar mais no engano da religião, da doutrina errada, porque a doutrina errada ainda é escravidão. Nos faz escravos ainda de um sistema que não resolve a vida, porque é aparente, é de fora. O nosso Deus é de dentro. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que é o reino de Deus. Porque agora ele habita no seu coração. Então isso tem que mudar na sua vida. É a sua mente que tem que mudar. Então Deus é simples, como eu disse ontem, ele é simples. Ele resolve com simplicidade. É poder, é glória manifesta, mas é com simplicidade. Ele não faz show para se aparecer ou para fazer o milagre. Simplesmente acontece. Como? Eu não sei, mas é ele que faz. É maravilhoso. Ele faz, porque se eu seguir a ordem dele, ele faz. Então isso é de dentro para fora. Ele faz o milagre, é maravilhoso. Por isso que você tem que centralizar a sua vida em Jesus. Mas é com a palavra. Busque a palavra e diga, eu não entendo, eu não gosto, eu não sei, eu não estou encaixado. É lógico, porque precisa dele. Você não cresce espiritualmente com a tua força. Mas a sua força é para você determinar que você quer Jesus. Isso é coisa sua. Porque não é ele que vai determinar que você o queira. Ele te dá a condição. Tá bem? Então, a gente pode começar num passo muito lento e devagar, mas nós temos que crescer, 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 crescer. Então, buscar esse Deus que nos ama e entrar na glória dele, para que ele manifeste, que todos vejam ele, não nós. Foi o que João Batista falou, que eu nem sou digno de desatar a sandália daquele que virá, as correias da sandália daquele que virá, porque ele é o maior. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, glória a Jesus, porque a glória dele é para ser manifesta na nossa vida, para que todos vejam que ele é. Não nós somos simplesmente servos desse Deus glorioso. Servimos a um Deus que é. É isso que tem que acontecer na sua vida. Então, quem não anda na palavra, quem não quer na palavra, já vai querer ser. Foi o que eu ensinei hoje. Esse é o engano do diabo. Que foi o que Lúcifer fez. Ele já declarou, porque Deus conhece o coração de todo mundo, conheceu o coração de Lúcifer e escreveu, através do profeta Isaías, o coração de Lúcifer, desde o início. Ele pensava, eu vou ser maior, eu vou subir além das alturas e lá estabelecerei o meu trono e eu serei mais do que ele.
Foi isso que Lúcifer fez. Era isso que ele tinha no coração, ele virou Satanás. Teve que ser expulso do céu com 1/3 dos anjos aos quais ele evangelizou com esta mentira. E esses anjos caídos, que são esses demônios, vêm trazer a mentira para nós. Então a pessoa começa a andar com o Senhor e ser um servo. Começa a ser um servo de Deus servindo no reino. Então a glória de Deus aparece. Aí a pessoa não é curada, tem aquela parte carnal, aquela parte velha que precisa ser tirada, não pode viver mais naquilo, por isso que precisa de Bíblia, precisa de contato com o Senhor diariamente, para não se exaltar, porque nós nascemos em pecado. Então esse pecado não pode operar em nós que nascemos de novo agora, temos a nova natureza. Então, esse é o grande erro e engano que está no corpo de Cristo. Então, as pessoas, então Deus está usando, já se acha bom, pensa que é Ele, porque o Satanás quis ser Deus, igual a Deus, operar como Deus, mas sem Deus. Não, eu que vou ser Deus, não tem nada de Deus, sai Deus. É isso que é o engano do diabo, porque é engano. Você já não viu, gente? Antigamente vendia bilhete de loteria, né? Mas até outro dia eu vi aqui no centro comercial, eles jogam no chão. Eu falei, ai que tonto, imagina, jogando um troço que já estava vencido, porque é o que eles fazem. Esse é o bilhete da sorte. Nossa, é você que tem sorte, você vai comprar, tá tanto, você dá um dinheirão pro cara, aquilo já venceu há 10 anos atrás. Então é engano é isso, você entende? Você gosta de ser enganado? Não! Então você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus para você não ser enganado e fazer a obra de Satanás. Porque ele não quer Deus na vida dele. E o cristão que toma a decisão na sua vida com a sua própria força está enganado pelo diabo. É bom você saber isso, eu expliquei tudo ontem. Vocês pegam o áudio de ontem, o ensino e vão estudar isso daí. Para você se examinar. Se você toma a decisão na sua vida com a sua força, você está com a mente do mundo. O mundo é Satanás, é o diabo. É isso aí. Você tem que saber andar com Deus. Ele te deu condição, ele morreu por isso. Ele te resgatou dessa mentira com o sangue dele. Você tem que ter essa revelação. Não, diabo, não vem não com essas mentiras, porque eu não vou aceitar. Então, quando o cristão toma as decisões da sua, fica aqui só de braço erguido, tem voz linda, canta bonito, toca instrumento, dança, faz coisas maravilhosas, só aparente. Deus não está ali, porque a vida é própria. Não é de Deus, não é de Jesus. Sabe, Jesus está na boca, fica falando. Deus já falou, eu odeio isso, eu estou cheio dessa gente, eu não quero isso. Não é isso que está no nosso lema aqui? E toma mais cuidado com o seu coração, porque ele é corrupto, o seu coração, te engana. Sai fora dessa. Eu te dei o meu espírito, a minha vida, a minha palavra para você sair fora dos enganos de Satanás. Então você começa a servir a Deus, você já acha que você é o bonzão. Você faz igual a Satanás. E eu também, se eu fizer igual. Achando que sou eu com a minha força. Eu nem preciso de Deus. Não, eu subo aqui no altar, Deus vai fazer. Você vai fazer servir a Deus, você vai evangelizar, falar de... eu já sei. Poxa, pessoas... Não é você. É Ele operando em você, cai na real. Isso é um pecado. O pecado original veio deste pecado. Todos nós nascemos em pecado. Está escrito em Romanos. Vocês estão acompanhando? Então, acorda, Brasil. Acorda. Larga a mão de querer ser Deus. Porque nós, eu já expliquei, já mostrei na Bíblia, que nós nascemos de novo, nosso espírito, Deus fez um espírito nascido de novo, porque Ele é o Criador. Ele criou um novo espírito e pôs dentro de você, com a natureza dEle, com o caráter dEle, com a perfeição dEle, com a glória dEle, isso está no seu espírito. Para você se submeter a Ele, não para você querer ser sem Ele. Esse é o pecado original. Valeu? Então, não se dá de valente, porque o mundo é a imagem de Satanás. Ninguém quer saber de Deus, embora eles falam, Deus que sabe, nossa, meu Deus, vive na boca do ímpio esse tal de meu Deus, mas eles sabem que existe um Deus, mas não querem nem se entregar e conhecer. Então, estão enganados por Satanás. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que você tem que saber o que você tem em Deus. Você tem tudo. Não é para você viver uma vida enganada com o diabo.
Aí que tá. Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim. Entendeu? Do que o que está no mundo, mentiroso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos sentar? Bom dia a todos. Deus abençoe o seu coração. E eu louvo ao Senhor pela sua vida e por você ter aceitado o convite que o Senhor fez para você estar aqui nessa manhã. Foi o convite mais, louvável que você aceitou nesta manhã, foi esse, amém? Então, eu tenho muito para falar hoje, vamos abrir a nossa Bíblia, porque como eu fiz o anúncio do convite para o culto de hoje, que eu ia falar sobre a abundância, então eu vou mostrar as chaves para você andar na abundância de Deus. Mas olha, preste atenção. Existem as chaves. A abundância de Deus não é só dinheiro, não precisa só pensar em cifrão. Tudo é relacionamento, é paz, resolver situações da vida, seja qual for, amém? Todas as áreas que envolvem a nossa vida tem que estar na abundância de Deus, é completa, não é só dinheiro, não pensa nisso. Mas para andar nesta condição, você tem que ter a palavra de Deus enraizada dentro do seu espírito, no seu coração. Senão não tem abundância, porque aí é um mover mecânico. Qualquer coisa mecânica, uma reza, vamos falar, eu escrevo um negócio e fica lendo lá, blé, 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 blé. Isso é coisa mecânica, não vai acontecer. Não está no seu coração. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que ter a palavra, você tem que ter entendimento da palavra, quem é o seu Deus, como ele opera, o que ele fez, o que você tem, o que não é para você fazer, o que está fora de Deus que te engana. Olha isso, não é legal? Então, é isso aí, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus diariamente. Ai, mas será que vai demorar? Não vai demorar para você aprender, porque está tudo ensino aqui. É só você ir recebendo. Ah, você não sabe receber? Que tristeza. Pessoa que não sabe receber, está com a mão fechada, está tudo fechado, o coração. Gente, se abre para Deus e aceita. Isso é fé. E começa a ter relacionamento com Deus diariamente. Ele não demora. Por que demora? Porque nós somos o empecilho. Nós é que somos o problema da história. Ah, mas aquela pessoa fez isso, aquela situação, eu não recebo, eu não venho, eu não sei o quê. Ué, porque o problema está em você, não está na pessoa. Olha isso, gente, é simples. Por isso que eu digo que andar com Deus é simples. A tua mente, a tua cabeça tem que mudar às avessas. Completamente. Tudo que foi desde o início está errado. Você tem que aprender a verdade, porque Jesus falou, conhecereis a verdade. E ela vos libertará desta situação. E de outras, e outras, e outras. Porque a verdade é o próprio Jesus. Amém? Então, as chaves para a abundância é ter um relacionamento intrínseco com Deus. Diariamente. Onde você vai buscar Deus? Você vai ler Bíblia. Você está se relacionando com a pessoa. Quando eu nasci de novo, alguém disse para mim, olha, é tão maravilhoso porque Jesus te esperou todos esses anos para ele ter você junto dele. Numa intimidade. Então, todo dia, quando você for orar, ele já está lá te esperando. Pronto, eu já gravei aquilo e aquilo é todo dia. Nunca saiu da minha cabeça isso aí. Então, se eu não estou bem, eu sei que ele está lá comigo. Ele está lá comigo. Ele habita em você. Ele não está no outro lugar, fora, ele está dentro. Por isso que o seu relacionamento é com quem está dentro de você. Valeu? Então, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Vamos começar aqui, que o Senhor nosso Deus nos abençoe com essa palavra, para que as mentes de todos os irmãos que estão aqui presentes em casa e os que vão ouvir ainda, sejam libertas, ó Deus, meu Pai. Que essa palavra venha com a unção, no nível que cada um precisa para haver mudança de vida e todos andarem no teu reino com a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Então vamos ver aqui o versículo 1 de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam ele: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, só homens, né? Fora o resto. Dá para multiplicar por 4. Era multidão. Tinha umas 20.000 pessoas para lá. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Muito bem. Então, vamos ver como funciona a abundância de Deus e vendo o exemplo que Jesus está dando aqui para nós, os princípios da abundância, é Jesus que está dando para nós, nessa história maravilhosa que aconteceu, onde milhares de pessoas estavam sem comer por 3 dias. Era multidão, milhares. Então, Jesus pega, tem alguma coisa aí? Tá. A gente já sabe em outras passagens como que foi descrito. Tem esses 7 pães e alguns peixinhos. Então, Jesus falou, traga para mim. Mas antes disso, nós vimos em outras passagens que Jesus disse, faça grupos de 50 e 100 pessoas. Porque multidão, como que você vai no meio? Deus é organizado. Ele organiza a nossa vida para nós não ficarmos atrapalhados, enrolados e não resolver a história nunca. Deixar coisa para trás, porque é confusão. Olha isso, Deus dá toda a meta, a sequência e as coisas para nós, para facilitar a vida. Olha que demais. Se você ficar na presença dele, ele vai fazer isso. Ele vai te ajudar. Ele vai arrumar a tua cabeça. Você vai ter a ideia, a visão, que é isso que eu digo. A palavra de Deus te dá a visão de como fazer. Então, ele falou para os discípulos, então faça grupos de 150. Para quê? O povo sentado lá. Agora, nem os discípulos entenderam o que ele vai fazer. Multidão, sei lá quantas 1.000 pessoas. Só homens eram 4.000. Mas, gente, eu não sei quantos filhos cada um tinha. Né? Tinha o sogro, a sogra, o tio, sei lá, tinha gente arada pra caramba. E os vizinhos, todos que eles trouxeram. Era muita gente. Mas para que ele está fazendo isso com 7 pães? O que ele vai fazer? Então, Jesus causou uma expectativa neste ambiente, né? E na condição. E os próprios, a multidão, as pessoas que estavam lá, também ficaram com uma expectativa. O que ele vai fazer? Ele não tem nada na mão, o que ele vai fazer? Por que ele mandou a gente sentar? O que ele está bolando? É isso aí. Deus ele gosta de gerar um ambiente de expectativa em nós, porque ele vai fazer. Você pode ficar na expectativa porque ele vai fazer, você não está orando em debalde, você não está orando, sabe assim, para o vento. Não, esse seu Deus é real, ele habita em você, você tem a palavra, você está orando dentro da palavra. Então, foi isso que ele fez. A primeira coisa que nós vemos aqui, que é o aspecto mais importante, vamos ver aqui no versículo, deixa eu ver aqui. O versículo 6, olha. Então Jesus tomou os 7 pães, partiu-os e deu graças. Primeiro ele deu graças, depois ele partiu. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, o princípio da abundância, é você saber agradecer. É coisa que o cristão não sabe. Você precisa entender. A primeira coisa que Jesus fez foi agradecer. Isso que é maravilhoso.
mesmo que você não tenha o suficiente para a sua necessidade, o pouco que você tem que agradecer. Porque Deus, a partir dali, Ele vai agir para você ter abundância. Como que Ele vai fazer? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas Ele faz. Isso aqui é decreto dele, é ordem. Tá? Em vez de ficar reclamando. Reclama de tudo. Porque a pessoa que reclama amaldiçoa. Você tem que entender isso. Sabe? Ah, essa igreja é gelada. Você está amaldiçoando. Por que você não começa a orar para Deus esquentar o ambiente? Ele cria um jeito para esquentar. Vocês estão acompanhando? Pessoa que só reclama. Só reclama da vida. Isso é maldição. Esse carro não funciona. Eu nunca vai dar. Olha aqui, ó, a minha conta não vai dar. Eu não sei, não vai dar para esse mês. Eu não sei o que vai. Isso aí é maldição. Quem reclama, quem critica, está amaldiçoando a própria vida. Não foi isso que Jesus fez, porque ele podia falar, mas ninguém trouxe nada. O que tem aí? Ah, tem esses 7 pãezinhos aqui. É pãezinho, gente, não era pão de metro, não. Vem cá. Era pãozinho, porque ninguém estava carregando. Ainda que deve ter sobrado dos 3 dias, né, gente? Que estava lá. E alguns peixinhos. Ai, que miséria, esse povo também, vou falar, não colabora com nada. Quebrava a bênção, maldição. Jesus não fez isso. Ele está ensinando, ele deu graças ao pouco que tinha. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a agradecer. Ai, meu emprego é um lixo. Você vai ficar a 0 mesmo, você vai ficar sem emprego. Porque você mesmo está se amaldiçoando. Vocês estão me acompanhando? Esse lugar é uma porcaria. Vai ficar pior, porque é o que você está buscando. Você que está decretando o seu futuro. Você tem que saber decretar dentro da visão de Deus. Por isso que fica esse marasmo, essa porcaria de vida. Tá valendo? Não, isso não presta. O meu carro é um lixo, o meu carro é horrível. Você vai ficar sem carro mesmo, você está amaldiçoando. Comece a abençoar o pouco que você tem. O carro não presta, mas ele não está te trazendo, te levando? Está ótimo. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por esse carro que me leva onde eu preciso. Quanto mais você amaldiçoar, mais na miséria você fica. Essa é aí. Essa é essa chave. Olha, começa a abençoar a sua conta bancária. Eu já não falei isso? Deus me ensinou tudo antes de eu saber todos os princípios. Porque eu ficava na presença dele. Ele disse, agora abençoa a tua conta bancária. Abençoa a tua conta. Senhor, eu te louvo, porque antes que amanhecesse o dia, está escrito aqui em Salmos, antes que amanhecesse o dia, você veio e me abençoou e abençoou minha conta bancária. Está abençoado, meu dinheiro. O que está na minha mão está abençoado. Glória a Deus. Gente, desde o início eu faço isso. E ele abençoou com abundância. Você tem que ter relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Não é só ficar falando da boca para fora um dia. Porque um dia você nem está com fé. Você não está com nada. É esse tipo que Deus não se agrada. Ele não pode fazer nada na sua vida. Tá? Então ele partiu, ele abençoou, primeira coisa. A segunda coisa que ele fez, primeiro está aqui, ó, 6. Tomando os 7 pães, ele deu graças, voltando, partiu e os deu aos seus discípulos. A segunda coisa, ele deu aquele pouco que tinha para ser distribuído. Ele deu o pouco. A segunda coisa, você usa o pouco que você tem para ser aumentado. Agora, se você não tem nada, vai aumentar o quê, hein? Você tem que pensar nisso. Ué, você nem trabalha, vai aumentar o quê na tua vida? Fala isso. Você tem que prestar atenção. Você tem que ter algo, uma base você tem que ter. Para que Deus multiplique e te dê abundância. Tá valendo? Agora você ficou... Vai acabar. Vai acabar. Já acabou, meu bem. Com essa fala, já acabou. Não é assim que anda com Deus. Você está amaldiçoando a tua vida. Então, a pessoa tem medo porque não anda nos princípios que Deus dá e começa a se amaldiçoar e acaba mesmo, porque não tem fé. Vai acabar, não vai dar. Olha, não vai dar nem até o fim do mês que vem, aí acabou tudo. Vai mesmo, porque é ignorante na fé, é isso aí. Na fé, estou falando. A pessoa não sabe andar, não quer nem ouvir falar que jeito que tem que fazer. Mas Deus está ensinando, Ele fez, Ele demonstrou. Jesus desceu do céu, o próprio Deus Criador, se fez homem para mostrar que jeito que anda com Ele, no Espírito.
Ele falou, eu vou embora, eu não vou estar aqui. Mas aquele que é igual a mim, a mesma coisa, vai habitar dentro de você, o Consolador, o Espírito da verdade. Mesma coisa, ele disse, sou eu, filho. É o Espírito da verdade, está aí, acabou. Santíssima Trindade está aí. Vocês estão acompanhando? Vamos mudar de vida, de cabeça. Você tem que mudar a tua cabeça, ler Bíblia, ouvir esses ensinos até entrar na tua cachola aí. Para você andar nesse caminho. Esse é o caminho certo, essa é a verdade. Você tem que mudar o seu modo. Então, a segunda coisa, ele pegou o pouco que ele tinha. Agora, você pega o pouco que você tem e fica amaldiçoando, não vai dar. Olha que miséria. Ai, que horror. Mas tem pouco, você abençoa. Eu sei andar nisso. Porque quando Deus me deu a visão, você vai fazer a conferência no nível dos Estados Unidos. Eu não tinha nada, não. Mas eu tinha Deus. E foi além. Então, eu chamei a minha turminha aqui, que era 3, 4, e falei, nós vamos fazer o café da manhã. Nossa, que absurdo, a Ana tá louca. Que é isso? Onde já se viu? Falei, tá, tchau, gente, vai passear. Vai passear, não me atrapalhar não, a visão. Aí foi... Aí a Meire falou, eu posso encomendar o pão lá na padaria em Barueri. Tá, então vai. Então encomenda, sei lá, 500 pães. Encomenda 500, porque nós vamos cortar no meio e vai dar 1.000. E é para 1.000 pessoas e Deus vai multiplicar. Eu falei isso e virei as costas. E eles ficaram lá, xingando atrás. Que é isso? Onde já se viu? É uma loucura. Então fui, Fernando, vai lá, por favor. Falei para meu marido, compra lá o queijo, as coisas que eu vou pôr. E o presunto, mas compra um tanto. Falei para ele. E nós tínhamos a máquina que cortava. Eu falei, então você já pode comprar o negócio assim inteiro, a peça. Pode comprar 2, sei lá. Traz, aqui nós vamos fazer. E precisa, vamos comprar margarina, porque para não ficar seco. Eu não gosto de pão seco. Agora os outros eu não sei. Então eu fiz do meu gosto. Pão seco, eu não gosto. Eu gosto, até bolo eu gosto de passar uma manteiga, um negócio. Eu sou assim. Então eu falei, acho que fica mais gostoso. Aquele negócio seco, não dá. Então, vamos passar manteiga em todo o pão e pôr o queijo e o presunto. E aí, que não vai dar, que não vai dar, que não vai dar. Gente, foi um espetáculo a sobra. Aí, na outra vez, a Meire trouxe a caixa, aquela caixa gigante que ela ia lá encomendar para mim, mas aquele dia só estava eu e ela. Daí eu falei, nós começamos, a minha mesa era gigante lá fora. Aí vamos pus a toalha e a caixa aqui do lado e nós fomos cortando o pão. Já estava uma pilha assim, uma montanha assim. Olhamos para a caixa, a gente tava, não saía do nível. Chega, né, Meire, porque já deu. Ela não está aqui, mas ela sabe que é verdade. Ela já estava com o braço cansado, já, tique, cortar. E sempre foi assim. Comigo é assim. Esta unção está aqui dentro. Quando acontecer com você é porque está aqui. Você pegou daqui. Agora você tem que saber andar nisso. Não fica se gabando, hein? Porque você tem que louvar a Deus que Ele está aqui para demonstrar para você. Se você sair fora disso, você não tem. Você tem que aprender a ter isso na tua vida. E Deus falou, começa a orar para aumentar o seu dinheiro, porque eu tive que ir para os Estados Unidos 3 vezes por ano com as minhas filhas. Faz a conta aí. Eu não fiz conta. Deus falou, não faça conta no lápis, porque você não vai em lugar nenhum. Eu sou o teu Deus. Ele falou isso para mim. Aquele que pode. Falou bem assim. Então, por isso que você tem que ouvir Deus. E eu já contei tudo como é que foi que o dinheiro vinha. Até o dia que falou, bom, agora eu estava com a minha amiga e a Marta. A Denise não tinha ido ainda. Então, ela ia pagar o hotel e eu ia dar a parte que ela ia pagar o cartão. Naquele dia eu ainda não tinha cartão, só depois que eu fui ter. Aí, então, vamos ver quanto... ficou tanto, sei lá, para cada um. Você dá tanto, eu dou tanto. Metade. Ela falou, você paga metade, eu pago metade. Tudo bem. A Marta entra de sobra. Tá ótimo. Aí eu abri a minha bolsa e eu tinha num lugar as notas de 100 de dólares e no outro lado eu tinha notas de 20 que o Fernando tinha me dado, estava assim, bastante ali. Aí eu fui tirar, comecei a pôr a mão nas notas de 20 para tirar, abri a bolsa, mas pus a mão dentro da bolsa, lá no quarto do hotel. Cada vez que eu pus a mão na nota, virou 100. Todas as notas de 20 viraram 100. Eu fechei a bolsa e fiquei assim, com medo. E se eu tivesse pego mais? Ia ficar mais. Nunca mais eu tive falta de dinheiro na minha vida. Eu não tenho. Porque Deus falou para mim, abençoa a sua conta financeira no banco.
Porque chegou uma hora que meu marido falou assim, então agora vamos separar, que era eu com ele. Mas ele tinha uma lá separada, que era, aquela ali só era para fazer assim, tipo, não gaste mais que isso, porque eu não tenho, mentira. Mas ele fazia assim, mas ele me ensinou, eu não preciso, se ele me der só aquele tanto, é multiplicado e daí? E foi e está multiplicado. Porque eu daí, Deus falou, agora eu precisava ir para os Estados Unidos, e eu confessava, eu te louvo todo dia, todo dia. Eu cheguei nesse lugar, eu agradeço o que eu tenho, eu cheguei nesse lugar. Cheguei. Você tem que chegar nesse lugar. Porque você não sabe andar com Deus. Você não quer. Você quer andar com a tua cabeça, vai ficar aí parado. Então, todos os dias, porque Deus me ensinou. Foi Deus meu pai. Eu sei que foi Ele que me ensinou. Porque no relacionamento tem hora que você sabe que é o Pai, tem hora que você sabe que é Jesus, tem hora que você sabe que é o Espírito Santo. Embora quem traga a fala é o Espírito Santo. Mas foi Deus meu pai. Ele falou assim, abençoa a sua conta bancária e confessa que ela está multiplicada. E que sobra $2.000 todo mês. Faz conta hoje, $2.000 está uma boa sobra. Você não tem nem $100 na conta, como é que faz? Valeu? E ele fez com abundância. Porque separou a conta, agora aquilo, ele ficou tão nervoso. O diabo usava para ver se ia me intimidar. Pegou meu cartão de débito, cartão de crédito, não vai ter, já não tem, não precisa. Eu não gastava mesmo em crédito. Não vai ter, que não sei o quê. Olha, Fernando, agora nós vamos sair, que o Bill está aí, nós vamos lanchar, então dá aí o dinheiro para a gente ir. Então ele já sabia quanto que ia ser, já dava aquelas notinhas em cima, vai. Estava que nem mendigo. Deus falou assim, eu não quero andar que nem mendigo. Porque Deus falou para mim, o seu marido dá para você o que ele quer, mas eu dou para você o que você precisa. É bem diferente. Não é o máximo isso? Eu não estou menosprezando meu marido, mas foi uma situação que eu tive que aprender a depender de Deus, porque até então eu dependia só do meu marido. Se ele caísse, eu ia cair junto, porque eu dependia dele. Eu não tinha fé em Deus. É isso que Deus quer que você entenda, que você não depende de ninguém. Você depende do Deus exclusivo. Não é o seu emprego que sustenta você, é a tua fé, a fonte divina que está dentro de você é que te supre, que te dá saúde, ou enfim, te dá tudo o que você precisa, bom relacionamento e tudo mais, e paz, e equilíbrio. Tá valendo isso? Bom, se eu conseguir sair dessa folha, tá bom, né, gente? Porque eu tenho muito para ensinar aqui sobre essa passagem. Então, a segunda coisa, ele agradeceu, a gente vê aqui, a segunda coisa, ele usou o pouco que ele tinha. E quando ele deu na mão dos discípulos, ele não estava multiplicado. Aí aqui diz então, abençoado o que eles tinham, eles foram servir as pessoas com aquele pouco. Só que eles iam servindo, nada ia aumentando na mão deles, mas nunca acabou na mão deles. Porque senão em 2 segundos já tinha acabado os 7 pães e os peixinhos. Você entendeu? É assim que Deus faz na minha vida. Se você tiver um fundo, ele vai te suprir. Mas você tem que ficar na presença dele, horas, se envolvendo com a mente dele, que já está no seu coração. Essa é a diferença. Por que você tem que ficar privado de coisas, com medo, e querendo arrancar de um, arrancar de outro, ver se aproveita? Não, você não precisa fazer isso. De jeito nenhum. E Deus foi me ensinando que jeito não ficar apegado ao dinheiro, porque depois eu tinha que pagar almoço para o meu pastor, com a família dele que ia. Às vezes ia um filho, às vezes não ia, mas ia a filha, ou às vezes iam outros pastores, a mesa enchia. Isso há 25 anos atrás. E Deus falou, é você que vai começar a pagar esses almoços. E eu pagava. E paguei a vida inteira. Valeu? Naquela época, uma mesa daquela dava, sei lá, há 25 anos atrás, uns 150, às vezes $180 por dia de almoço. Mas eu tinha que jantar. Eu dava oferta na igreja e a minha oferta na mão do meu pastor. Todos os 12 anos que eu fui, 3 vezes por ano, na conferência nos Estados Unidos. Não deixei uma vez
Não, você tem que ouvir Deus, você tem que saber o que Deus quer que você faça. Então não vem que essa conversa eu não tenho. Você não tem mesmo, porque é com a tua cabeça, não é com a fonte de Deus. É maravilhoso isso daqui, tá? Então esses são os segredos para a abundância, abençoar. Primeiro agradece, né? Depois usa o que tem, e a terceira coisa é abençoar. Você abençoa o que você tem. Eu já ensinei isso outro dia. Eu agradeço a Deus tudo, até a vassoura. Olha que vassoura boa essa. Obrigado, Jesus. Puxa, que coisa boa esse negócio, entendeu? Você tem que, se você ver, nossa, está te servindo, Deus, obrigado, às vezes você podia nem ter. Então você tem que agradecer. Aí a pessoa precisa de remédio. Não vou falar que é parar de tomar remédio, não é parar, porque você não tem a fé, você vai tomando. Mas tá caro, não vai dar mais. Pronto. Você não vai nem poder tomar o remédio, nem tem fé, Jesus nem pode te curar, vai morrer. Pronto. Você tá acompanhando? E eu com isso que tá caro? Custa quanto custar. Se eu precisar, eu vou comprar. Você está entendendo a mudança de mente? Só quem anda com Deus é que vai viver bem aqui na hora da confusão que já está. Na hora que ficar o pior, ele diz que ele supre o justo, alimenta o justo e não deixa o justo passar fome. Nós vemos o exemplo de Elias, né? Ele mandou os corvos ir lá levar para ele comida. Eles foram na frente de Elias. Quando Elias chegou lá, eles já estavam com a comida lá. Deus, ele nem sabia que ia ter alimento para ele, pois era seca, não tinha nada. E ele fazia o ribeirão soltar água na hora para ele. Depois que acabou de comer, de beber, se fartou, secava a água. Depois eles vinham, as aves vinham trazer de novo comida. Você tem que aprender a andar com Deus. Não fica, sabe, seguro naquilo que você tem, que é igual ao Satanás, né? Querer ter sem Deus. Você vai se prejudicar. Tá valendo? Vocês estão aprendendo? Amém. Isso é para todas as áreas da sua vida. Então tem que ser agradecido. Você tem que ver. Você, como que está a sua vida? Você agradece ou você reclama? Você que sabe. Se você reclama, você para. Ai, mas isso é uma porcaria, isso é um lixo. Isso não funciona. Você está se amaldiçoando. Você tem que mudar a sua mente, porque você não reconhece Cristo Jesus na sua vida. Ainda não, porque está nesse nível. Tá? Quando a gente está na carne, antigamente era assim, mas agora não pode. Nunca mais. Tá? Então não vem mais com esse negócio, eu não tenho nada. Vamos ver Salmo 67. Então eu estou amaldiçoando ou eu estou abençoando, ok? Salmo 67, veja aqui os versículos 5 e 6. Maravilhoso isso aqui. Então, versículo 5. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Então, a terra dá o fruto, Deus abençoa, porque dentro do louvor está a ação de graças. Dentro do louvor está a presença do nosso Deus, né? Nós louvamos ao Senhor com agradecimento pelo que Ele faz nas nossas vidas. Então é isso que ele está dizendo. Aí vem a abundância, porque diz aqui que a terra deu seu fruto e o nosso Deus nos abençoa. Então, povo que está na terra, isso é para nós agora que estamos na terra, porque no céu, glória a Deus, é lindo, é maravilhoso, nós nem sabemos todos os detalhes do céu, da grandeza que é, mas não é para chegar lá e aí usufruir, é para usufruir agora, senão não teria sentido. A gente perecendo aqui, os filhos de Deus, nós não somos filhos do diabo mais, antes nós éramos, agora nós somos filhos de Deus. Então, veja que o agradecimento é maravilhoso. Você abençoar com o seu coração. Mas isso é você na presença de Deus. Você vai treinando. Eu esqueci. É porque no começo é assim, porque você não está acostumado. Mas depois aquilo se torna, sabe, vivo. Porque é o seu relacionamento com Ele. Você começa a fazer isso constantemente em todas as situações. Porque daí você vai começar a ver a vida boa que você tem. Porque o pecado é não reconhecer a graça de Deus na nossa vida, que nos favorece o dia inteiro.
Então, é isso que não pode. Então, Jesus deu graças aos pães, né, pelos peixinhos. Não era muito, mas houve a multiplicação com abundância, não foi? Porque ele deu graças. Agradeça. Agradeça. Não põe defeito, não reclama, porque o melhor virá com o seu agradecimento. É por aí que está, tá? Então, se a gente vai fazendo isso, nós criamos um ambiente para a graça de Deus operar, estar presente. A graça de Deus não é Jesus, que nós aprendemos? Então, você cria um ambiente para a graça de Deus acontecer na sua vida. Né? A gente escuta cada conversa do povo, ai, mas essa vida, essa vida é maravilhosa, porque é com Jesus, não tem nada a ver com o mundo, por isso que nós aceitamos Jesus. Veja como que está distorcida a visão de Cristo Jesus dentro do cristianismo. É para sofrer, é para, sabe, gente, fazer sacrifício, não é o caso. O sacrifício é de louvor, de apresentar a nossa vida como sacrifício vivo a Ele. Fazendo isso, vivendo com Ele, tá? Então, Deus abençoa com a ação de graças e usando o pouco que tem para nós termos mais. Ele não quer que você fique limitado, porque Deus não é limitado. Nós é que limitamos Deus, aí que está o grande erro. Nós limitamos Deus. Não é para limitar Deus, Ele não é o Senhor. Você crê que Ele pode tudo? Então, é para acontecer na sua vida a soberania dele. Mas você é que atrai a soberania. Você é que dá a condição para a soberania de Deus acontecer na sua vida. Senão, você fecha aquela área e ele não pode agir, tá? Então, mesmo que você não tenha o suficiente, você tem que agradecer. O pouco que você tem... eu tenho pouco cliente. Não fica falando isso. Para, você muda de assunto. Porque você está reforçando o que não está bom. Então, na sua oração, você louva os clientes que estão chegando, que o Senhor já mandou, Ele não vai mandar, já mandou. Você é que com a fé que vai atrair para Ele vir para você os clientes. Porque uma vez Deus falou assim, olha, eu vou operar nessa situação, porque você foi a única pessoa que orou dentro dessa situação, onde tem muitas pessoas para entrar nessa coisa aí. Mas como você orou, eu vou te dar. Ele disse, se você orar, eu faço. De todo o coração. Ele falou. Então é isso aí que você tem que fazer. Você vai buscar Deus, não interessa. Não é que você está passando por cima do outro, você está buscando o próprio Deus. É Ele que abre o caminho para você. Se o outro orar, ele também entra. Porque tem espaço para todos. Mas saiba orar, né? Tem que aprender a orar, tá? Aí o que acontece? Com essas bênçãos, para essas bênçãos virem, Deus tem que dar a visão. Ele vai dando a visão para você. Tipo, de como orar. Porque ele me ensinou como orar para o meu marido, que começou a empresa aqui. Porque a empresa americana, que ele trabalhou 20 anos, foi o único emprego que ele teve, quando ele saiu da faculdade, aí a empresa fechou. E aí eles venderam os desenhos, toda a tecnologia para ele, de como fazer a fábrica. Ele comprou. Mas ele precisava de clientes, porque agora ele tinha os clientes de quando ele era o diretor da empresa. Agora ele tinha que ir atrás para mostrar, agora sou eu, mas é a mesma tecnologia, etc. Fazemos tudo igual e nós estamos ampliando com mais outras empresas italianas, inglesas, etc. Então, Deus falou assim, você vai chamar as maiores empresas do Brasil para serem clientes dele. Ele me ensinou. Mas por que não ensina você? Porque você não tem relacionamento com a Bíblia, com a palavra, com Deus, você não tem visão. E eu comecei a chamar. E todas as empresas de nome, qualquer dia eu vou escrever e vou vir ler aqui, foram clientes dele. Ele vendeu a empresa, porque falou, chega, muito encrenca, eu não quero. Deixa sangue novo. Chega, isso aí tá bom para mim. E depois que ele vendeu a empresa, ele ficou mais próspero ainda. Mais do que quando ele trabalhava. É a bênção. Deus é assim. Vocês estão acompanhando? Então, gente, Deus quer te dar. Não é o cristão miserável, horrível. Isso não é a imagem de Cristo Jesus.
que está no seu espírito, né? Mas o diabo ele mesmo segura porque ele não quer que seja divulgado o evangelho, que seja amplo, que seja assim algo que venha do coração da pessoa. Ele não quer, de jeito nenhum. Vocês estão me acompanhando? Estão gostando disso? O Espírito Santo está criando em você uma expectativa boa para você entrar num lugar aonde você vai ser abençoado, até a visão de Deus do que Ele quer, porque Ele te ensina o que quer para você orar, para Ele fazer. Essa é a chave. Por isso que é orar no Espírito e orar em Espírito. Eu estou orando no Espírito, o Espírito Santo está orando no meu Espírito e eu estou usando, Ele está usando minha voz. Para eu ter. Bom, aí depois eu estou estudando a palavra, eu estou confessando, meditando, aí o Espírito Santo vem, aí é orar em Espírito, ele entra e ele fala, ora sim, usa esse versículo. Não é que você teve uma ideia, ele é a ideia. Você tem que chegar, começa a observar o mover de Deus na sua vida. Isso acontece em quem está orando. Aí você vai orar dessa maneira e como que você vai repreender o mal para sair da sua vida? Isso é para todas as áreas, tá? Então, nós não podemos reclamar do que nós não temos e principalmente ficar reclamando do que falta, porque isso é pobreza espiritual. Tem a pobreza natural, que não dá, não tem, mas tem a pobreza espiritual. É pior, porque é dela que é gerada a abundância em todas as áreas. Então, pode ser pobreza na parte da saúde, na parte de relacionamento, ou no casamento, ou como criar os filhos, ou sei lá, gente, em todas as áreas. Pobreza espiritual. Fica vivendo de acordo com o mundo. Estão me acompanhando? Então, Jesus mostrou que ele era agradecido pelo pouco que ele tinha, ele mostrou. Ele podia ter reclamado, mas ele não estava na carne, nunca esteve, sempre no espírito. Para de reclamar, de chutar, de bater a porta, de gritar. Isso aí só está trazendo maldição para a tua vida. Você está fora de Deus, você vai ficar mesmo no que é ruim na mão do diabo, que é isso aí. Reclamando, reclamando, reclamando. Que podia ser mais. Ah, podia não, pode quando você mudar a tua cabeça. Quando o seu coração mudar, quando você se entregar para Deus, você vai ter tudo. Ah, não tem emprego. É lógico, a tua visão carnal não tem mesmo, mas Deus tem, Ele cria um agora para você. Aliás, já tem uma vaga lá te esperando, mas você não enxerga no Espírito para você. Não é uma coisa que vai te facilitar. Precisa ter fé, minha gente. Precisa ter fé. Fé é gerado no relacionamento com Deus diariamente, com a palavra, orando. Buscando esse Deus maravilhoso, tá? Então, começa a agradecer a Deus pelo que está no banco, na tua conta, entrou conta lá. Gente, meu Deus, eu pregava isso aqui há 30 anos atrás. Aí vinha gente, todo mundo estava lá naquele horror. Um estava com o cartão, nem vermelho era roxo já. Estava assim, já morto. As mulheradas, né? Não era nem eu, as mulheradas. As mulheradas não sabiam usar cartão, pegava o cartão do marido e ficava gastando, e aí depois ia comprar a comida, as coisas no mercado, o cartão já estava roxo, mas aí ia comprar, já aí, era para o outro mês, já estava assim, tudo embolado, não tinha dinheiro. Deus foi fazendo cada coisa. Tem uma pessoa que chegou, onde é o Pão de Açúcar hoje, eu nem sei que mercado que era ali, eu esqueci o nome agora, sei lá. Era um mercado muito antigo aqui. Chegou lá, mas estava assim, aí a zero agora. Mas ela estava aprendendo os princípios da Bíblia, orando, se entregando e fazendo. E chegou lá, falou assim, não, vamos fazer a compra. Eu creio que o Senhor vai pagar tudo isso aqui. Ele já fez, está escrito. A pessoa creu, confessou, encheu o carrinho tudo que precisava. O cartão estava zero, roxo. Não era nem vermelho, zero. Tacou lá, tinha crédito para mais ainda. Deus pagou. Outra pessoa precisava pagar, não sei o que, era uma nota. 20 mil reais naquela época, 30 anos atrás, era dinheiro. Eu não sei o que aconteceu, que aquele dinheiro apareceu na conta. E era um atrás do outro aqui dentro da igreja. A minha igreja. Então, você tem que aprender a andar. Gente, dinheiro não é a sua vida. A sua vida é Jesus. É isso que você tem que entender. É uma mudança agora de âmbito natural para o espiritual. Todo mundo se alegra quando é dinheiro, porque também é horrível não ter dinheiro, mas não ter saúde também é péssimo. E não estar feliz aqui dentro é pior ainda. Então, é um todo, num contexto. Sabe? É viver com Jesus.
para mudar a sua vida. E daí foi, gente, história, com mais história, que é o que rolava aqui dentro. E rola ainda, porque vocês recebem, porque tem uma unção aqui, mas vocês ficam quietos. Vocês não vêm falar os apertos que vocês passam e Deus vai lá e age, né? Só que Deus quer resolver esse assunto de vez, para você comandar com a autoridade que Ele te deu. É isso que está faltando. É isso que você tem que aprender isso daí. Ser agradecido, então, tá? Então, você vai lidar com a sua com a sua vida de duas maneiras, né? Ou você vai ser agradecido, ou você vai ficar reclamando. Você está agradecendo ou você está reclamando? Se estiver reclamando, você corta isso para sempre. Isso nunca vai mudar. Pronto. Eu sei que eu não podia ter falado. Então, você está precisando crescer, mas vai orando, ficando mais a sós. Orando em línguas é importantíssimo. Não, por que as pessoas não oram muito em línguas? Porque a cabeça entra, a mente natural, para com isso, você nem sabe. Ela não odeia, ela odeia as pessoas orando em línguas porque ela não participa. E ela sempre foi o Deus da vida nossa. E ela que dá ordens, tudo fora de Deus, para você ficar se virando aí e nunca conseguir nada. Então, você está orando em línguas, dá um mal-estar. Dá um faniquito, você tem que fazer coisa, e, não, já orei. Você ora 4 horas seguidas para você ver. Eu vi o testemunho de um cara que era médico lá da Índia, que ele vinha lá nas conferências do pastor dele, que ia a gente do mundo inteiro lá. Aí, ele ficava orando das 5 da manhã às 10, todos os dias, depois ele saía para trabalhar. O pai dele era médico também, era gente que estava bem de vida lá, tudo ok. Mas o que aconteceu? A unção de Deus veio tão grande nele, com a oração em línguas, lendo a Bíblia, estudando, se entregando a Deus, que ele entrou no chamado dele. Aí era milagre. Olha, gente, ele chegou a apanhar com um negócio desse aqui, assim, ó, de microfone, um troço desse aqui, um cabo de microfone. Mas arrebentaram ele, mas no outro dia ele estava curado. Tudo. E ele falou assim, o pai deserdou ele, porque falou, onde já se viu esse tal de Jesus, o que a vida é essa? Ele não quis nem saber, ele entrou no chamado dele, ele ficou feliz e ele foi servir o Senhor. Ele orava das 5 às 10 da manhã em línguas, sem parar. Orava, lia a Bíblia, ficava firme lá. Se você orar em línguas, Deus vai aparecer na tua vida, com certeza. Com certeza. Mas com a Bíblia, você tem que ler Bíblia. Porque tem gente que fala, eu orei não sei quantos anos, não, nem Bíblia você tinha, e nem se orou tanto, não, mentira. Porque quem ora mesmo, a vida muda. Eu comecei a orar mesmo, ele me deu um baita serviço, traduz esse livro aí. Comecei a orar mesmo, ele falou, vai para os Estados Unidos. Eu nem estava nos meus planos, coisa nenhuma nos Estados Unidos. E eu não fui lá passear, foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu encontrei tudo que é diabo do inferno na minha frente. Tudo que existe. De diabo no inferno, eles vieram para mim, para cima de mim. Mas eu venci todos. Que ele te dá força. Mas se você orar em línguas, você vai entrar onde Deus está. É isso aí que você não ora, coisa nenhuma. 2 minutos, acabou. Faz o teste lá se você consegue. Você vai se rolar no chão, e daí? Você não vai almoçar, não vai jantar, não vai tomar café, não vai olhar celular, quero ver. A sua alma vai te obedecer. Que ela é o que o pastor David sempre ensinou. Ela se amolda àquilo que você põe ela para ser treinada. A sua alma, ela tem esse poder. Se ela for treinada, ela vai te servir. Senão, ela vai acabar com a tua vida. Você anda enganado por aí. Ok? Então, através do agradecimento, Deus vai te abençoar. Tá? O casamento não está bom, começa a abençoar o cônjuge, a esposa ou o marido. Te louvo, Senhor, te louvo. Por aqueles dias que nós namorávamos, era tão lindo, era tão bom, obrigada, ela era ótima, ele era maravilhoso. Obrigada, Senhor, por a restauração do meu casamento, aleluia, porque tem jeito, é Deus. Ou o filho, fica amaldiçoando o filho que está com isso, está com aquilo, outra. Gente, tem que abençoar, tá valendo? E manda o diabo embora dentro dessa condição. Agradece, Deus abençoa, tá? Então, essa é uma das chaves para ter abundância. Agradecer. E a coisa ficou tão preta lá em casa de eu estar servindo o Senhor, que eu saí ali do meu casulo, aonde eu estava, meio que escondidinha, vivendo uma vida mesmo íntima com Deus, e de repente acontece tudo, fui para os Estados Unidos, meu marido ficou louco, falou, essa mulher, o que é isso? Não entendia, porque nunca andou nesse negócio
de cristianismo, ela está sabendo, e é na igreja católica, mas lá você sabe o quê? Não sabe nada. Aí ficou aquele horror, aquela condição difícil, eu não tinha nem condição de falar para Deus como que ia restaurar meu casamento, porque eu só via buraco. Para vocês aí está destruído. Mas Ele restaurou. Porque eu fui teimosa até o fim. Eu servi com amor, com retidão, com as promessas. Não deixei nada para trás. Deus fez tudo. Mudou. Entendeu? Primeiro é você que tem que mudar, não são as outras pessoas. Entra você na glória de Deus, deixa os outros e vai agradecendo, tá ok? Então vamos ver aqui Lucas agora, capítulo 6, versículo 38. Está valendo isso? Amém. Glória a Deus. Lucas 6, versículo 38. Muito bem, esse versículo está dentro de um contexto onde Jesus está falando que se você... Se alguém fizer algum mal para você, que é para você perdoar. Então, não é para ficar sem perdão. E se alguém te roubar a tua capa, você dá outra. E sabe, isso quer dizer perdão. Então, esse versículo, ele está dentro de um contexto de perdão, mas ele serve para todas as áreas, se comparando com outros versículos que Deus fala do que é para nós fazermos para as pessoas. Amém? Amém. Seja a área que for. Amém? Amém. Então é isso. Então, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu acabei de contar aqui da minha casa, da minha vida, com meu marido, que ele não entendeu, pegou meu cartão. Ele nunca deixou de pagar as contas, ele pôs lá, mas era só aquele valor, não podia passar e tal. E como que eu fiz no começo para eu poder ir ter o dinheiro para as passagens? Então, o que aconteceu? Deus começou a levantar dinheiro da nossa situação. Primeiro lugar, ele me pôs lá não sei quantos % na empresa dele. Aí o que aconteceu? Ele nunca tinha ido atrás de lucro, não sei o quê. O contador falou para ele, você tem que tirar isso aqui. Agora você tem que dividir esse troço. Aí ele veio e falou assim, olha, é porque aconteceu isso com um papel lá para eu assinar. Você assina isso? Porque eu nunca fui andar atrás e ver o que é, não sei o quê. Tem gente que tem medo, né, que o marido vai pegar o dinheiro dela. Eu não estava com medo de nada, nunca tive. E se pegar, eu tenho Deus, e daí? Nunca pensei nisso. Bom, aí ele, olha, você assina isso aqui porque, então, é o seguinte, você vai querer esse dinheiro aí em dólar, você vai querer ele em reais, ou você vai querer ele na sua conta? Aí eu falei assim, melhor em dólar, né? Porque, eu ia para os Estados Unidos, eu ia precisar de dólar. Tá bom, então assina aí. Depois aí ele falou assim, mas você vai querer que eu te dê os dólares na sua mão ou que eu guarde? Então você guarda. Ele vai ter que me dar. Você pode guardar. Porque se eu fosse avarenta e eu fosse fazer com a minha força, você pode me dar aqui agora. Mas você pode guardar. Então, isso foi uma das coisas. Deus levantou para mim, a segunda vez. Aí eu estou lá no banco, a gerente falou, você sabe que você tem direito? Do nada, aquela gerente foi tão usada por Deus, gente. Ela que falou do cartão, que era para eu ter internacional. E eu cheguei lá, eu precisei. Aí ela falou assim, você sabe que agora tem um negócio que você pode resgatar com as contas de telefone? Que era aqueles telefones de linha, né? E, então, se você tem não sei quanto, sei lá como que é, você resgata, você pega uma bola. Eu falei, será que ele tem? Acho que ele nem tem nada. Eu nunca fui atrás do que ele tem, do que ele é, nada. Eu não sou desse tipo. Aí, eu falei assim, Fernando disse que tem. Ele falou assim, tem sim. É lá no Banco Real que tinha, era ali perto onde é o Outback, é por ali. É onde era, né? Porque agora ele mudou. Era por ali. Aí essa falou, você vai lá, então. Ele falou, lá. Os números são esses aqui. E tinha um monte. Cheguei lá, gente, foi uma bolada. O diabo teve que largar. Que ele mesmo não ia atrás. E ele já tinha ouvido falar, mas ele não ia atrás. Por quê? Porque Deus reservou para mim. E assim que era, minha gente. Valeu? Deus, ele vai trazer para você, porque existem tesouros enterrados e riquezas encobertas em seu benefício neste mundo. Aonde estiver, ele vai trazer para você. Não está no céu a riqueza, está aqui.
Ele vai descobrir. Uai, teve uma pessoa aqui que veio uma vez. Gente, meu Deus, mas ficaram a zero, porque aconteceu tanta coisa. Tem gente que vivia bem, que tinha tudo, estava uma glória. Mas sabe um dia que aconteceu? Que nada deu certo, ficou aquele desespero, aqueles dois vendo se arrumavam um emprego aqui, outro ali. Ela tinha lá não sei que emprego que foi, que não sei. Bom, foram orando, ficaram aqui na igreja. Fica aqui a sua situação financeira, Deus age, Ele age tudo. Mas não vira as costas para Deus, porque depois fica difícil. Porque Deus quer te dar tudo. Mas ele não quer te ver no sufoco com a corda, te sufocando, te enforcando. O que aconteceu? A mãe desta irmã da igreja, ela trabalhou na USP muitos anos, ela era altos cargos lá, sei lá. Aconteceu? Ela morreu. Mas, gente, tinha uma bolada para ela receber muito dinheiro. Só 30 anos atrás. Eles nem sabiam. Ai, não é mesmo? Veio aquela bolada na mão dela. Salvou a vida deles, eles estão bem financeiramente. Porque eles viviam indo para Orlando, eles tinham coisa lá, o filho mora lá. Eles iam pra... Gente, cortou tudo, mal dava, mas, sabe, assim, ficou uma vida nojenta do diabo, que é isso que ele faz com as pessoas. Ele não perde a oportunidade para pôr uma pessoa na lama. Esse é o diabo. Vamos sair dessa vida. Que isso? Tem coisa para você. É para você viver bem até o dia que Deus te chamar, e eu também. Isso é mudar a tua mente. Tá? Tem exemplo aqui que não acaba, gente. Lembrei desse agora. Mas então aqui, ele está falando... Nós lembramos aqui, dentro desse contexto, que sobraram cestos e cestos de pães cheios. Os cestos de pães. Mas que pães? Foi dado, deu um tanto aí para você, um tanto para você, um tanto para você. Você comeu aquilo e ia multiplicando na tua mão também. É isso aí. Ia comendo, comendo, comendo. E sobrava outro tanto. Puseram no chão onde eles iam pôr. Da multiplicação. Por isso que Jesus falou, recolhe tudo para mostrar a glória dele. Ele vai fazer isso na sua vida, é só você andar com ele. Mas escuta, se aparte do mundo, não fica andando com o mundo não. Fica andando com o mundo que atrapalha a tua cabeça, Deus te ajuda e depois você se perde lá no mundo, lá na frente. O fim não vai ser bom. Fica com ele eternamente, que é isso que vai dar certo, tá? Então, mas começou só com 7 pães. Você não está achando interessante isso? Você não precisa ficar com essa dica. Para quê? A pessoa fica pensando, eu preciso ter uma moradia, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter... É lógico, você já tem, você não chegou lá, porque você está limitando Deus. Ele já te deu, você não enxergou, você não viu no Espírito. Está faltando palavra de Deus aqui para você ver. Quando você chegar nesse lugar, não tem ninguém que vai ser empecilho. Você chegou no lugar. É isso aí. É o que Deus fez na minha vida. Quando eu cheguei no lugar, esse prédio veio para minha mão. Às vezes, como eu disse, nós temos que esperar que Deus está movendo numa outra pessoa. Porque Ele está caçando gente aí para ver quem vai fazer. Ele foi num não, esse não parecia que não. Ele ficou assim. Até que ele achou e veio. Vai ser seu. Mas você tem que estar na visão. Tá valendo, gente? Não é para faltar nada. A sua cabeça, ai não, mas está longe, porque é você que está longe. É só você começar a participar da presença dele todos os dias. Você vai ter o que você precisa. Aliás, você vai ter além do que você precisa, porque Deus, quando Ele te abençoa, Ele não é que nem a gente. Você está precisando? Então Não, Ele vai despejar. Vocês estão vendo aqui o que aconteceu, né? As sobras, tudo que aconteceu. São cestos cheios, isto é abundância. Se o seu coração é dele, ele te dá abundância, senão não. Porque não é para você pegar a abundância de Deus e sair para o mundo, tá? Ele não vai fazer isso. É isso aí. Então, mas sei lá como é que Deus fez aquele negócio. Mas ele fez, ele faz. Como é que ele fez? Na minha vida, como é que ele fez nesses testemunhos que eu estou contando aqui? Sei lá, ele fez.
E Ele faz, e é para fazer em todas as áreas. Só está faltando você se sintonizar com a palavra de Deus, que é a comunhão com Deus, é na palavra. Tá? Em vez de ficar dormindo na frente da televisão, escutando besteira o dia inteiro, que isso não resolve nada. Nem a sua vida e nem de quem está falando, só besteira. Usa o seu tempo para ficar com Deus, mais e mais e mais e mais e mais. A abundância vai vir. Agora, 2 Coríntios 9:8. É demais a palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa essa palavra, ela causa vida. Você tem que ter a imagem, a visão do que vai ser, que tem que ser criado dentro de você. 2 Coríntios capítulo 9, vamos ver o versículo 8, ele diz: Deus pode fazer-vos abundar, em toda a graça. Ele pode. Você que é um empecilho, cai fora disso. Comece a agradecer onde você está, em primeiro lugar. Agradece a Deus. Segundo lugar, o pouco que você tem, você usa o pouco que você tem. Vai usando, dando, ofertando o pouco que você tem. E depois você abençoa. A abundância vem a isso aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ampla suficiência. Você não tem cliente? Você chama. Beleza, está precisando de cliente do seu serviço? Chama. Ah, crise para quem não tem Deus. O diabo só está com a crise, direto. Não para você. E se não tiver nenhum cliente humano, ele manda um anjo ser o seu cliente, sabia? Amém. Ele mandou eu orar assim uma vez, e eu orei. E Deus abençoou. Se não tiver, ele tem um jeito. Essa é a glória. Então, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, você tem que dar graças e agir com o que você tem. Você tem algo, você começa a agir com isso. Começa a agir e começa a orar para ver como que Deus quer que você faça. Porque no começo, você tem que ver bem, porque depois você vai saber manusear, agir e o que você tem que fazer, tá? Então, o que você tem que fazer? Como que você vai agir com o que você tem? O seu tempo para os outros. Você tem que dar boa medida, recalcada. Você vai dar e receber. Tá valendo? Porque você tem que fazer alguma coisa para alguém. Acho que é um inquilino, né? Ele vai querer. Você leva lá na minha casa, tá? Você vende ela, tá ótimo. Tá vendido. Então, faça alguma coisa para alguém. É isso que Deus quer. Que você esteja disponível para abençoar alguém. Mas comece a fazer médio de coração. Porque Deus fica falando para você fazer isso. Mas você resiste. Porque Ele fala, mas você... não. Então. Dai e dar-se-vos-á o seu tempo. Ajudar alguém a fazer alguma coisa. Mas é dentro da visão de Deus. Porque não é no padrão das pessoas que não obedecem a Deus. Que, como eu disse ontem, obra que é sem Deus é maligna. Deus não leva em conta. Não tem bênção. Você está orando, você está tendo comunhão com Deus, tudo que você fizer vai ser abençoado. Tudo! Porque Deus está te provando também, no sentido de que você tem que aprender a ser movido por Ele. Fazer o que Ele está falando. Ele está te ensinando. Agora, se você ficar demorando, fica demorando. Ele fala, eu não vou fazer isso não. Né? Então, você que está demorando o processo. Então, presta atenção nisso. Então, ajudar alguém, fazer alguma coisa para alguém. De repente, sei lá, é para você dar R$20 para uma pessoa, ele vai tocar. Ai, mas é que eu tenho 30. Mas, então, Jesus. Não pode ser 2, não? Então, você que está pondo, você entendeu?
É que é absurdo me mandar dar R$20 para cada pessoa. Ridículo. Ridículo é a tua cabeça. Tá? Você tem, é isso tudo. Porque Deus quer te dar. É Ele que vai trazer a medida recalcada para você. Pode ser na área que for, seja o que for. O que falta é a visão para você. Não é o máximo? Porque Ele quer confiar o dinheiro na sua mão para Ele fazer o que precisa no reino de Deus. Até então Ele não pode. Porque está miséria. É você que determina, não é Ele. Estão me acompanhando? Ridículo. Nós somos ridículos nesse ponto. Mas Ele vai treinando. Porque Ele quer pôr o dinheiro na sua mão para você ser o administrador dele. Tem bastante passagem aqui. Então, vai orando que Deus vai pondo. Ah, então eu nem vou orar, Ele vai pôr. Se Ele pedir, Ele vai pedir, ué. Pegou fogo na casa do Dave. Pegou fogo. Aí, o Bill mandou mensagem, pegou fogo na casa do meu pai. Pegou tudo, foi horrível. Ele estava lá dentro da igreja, tinha uma ala assim na igreja que tinha... Ele podia ficar um quarto, cozinha, eles ficaram lá com a esposa, tudo. O que deu para pegar ali, ele entrou no meio do fogo para pegar a bolsa dela, porque ele disse que a vida dela era a bolsa dela, tudo lá dentro, era desse tamanho, pesado. E ele entrou no meio do fogo. Deus ainda cuidou dele. Eu tinha, naquela ocasião, isso foi há 25 anos atrás, eu tinha $4.000, que era para pagar a passagem, pagar hotel, dar oferta, é o que eu ia levar. Isso era janeiro, eu ia em março. Deus falou, dá para ele precisa. Ele foi para a igreja, porque ele não tinha para onde ir. E eu mandei esse dinheiro para ele, e ele, chorando, me ligou e falou, não teve uma pessoa na igreja que me desse 1 centavo. Eu te louvo. Ele alugou uma casa, que depois foi a casa do Bill, que o Bill pregou aqui 4 anos, aqui na minha igreja, e eu dei as ofertas para ele, então ele comprou a casa. Eu precisei mandar um documento que ele tinha recebido esse dinheiro para lá, e ele economizou, comprou a casa é deles até hoje. E como é que eu fui em março? Não sei, eu tive mais do que eu tinha. Entendeu isso? Você tem que estar entregue a Deus. Então, não é uma coisa de cabeça. Tem cheio de gente aqui que recebeu o dinheiro a rodo, mas na hora que foi para fazer o que Deus quis, não quis, parou. O outro assim, não, eu já falei para Deus, porque se Ele me abençoar a vender aquelas coisas, muita coisa que tinha aí, que estava enrolado, eu já falei que eu vou dar um pouco para Ele. Um pouco? Olha a ignorância. Não, isso não anda com Deus. Tchau. Vendeu, mas foi embora. 10 leprosos foram curados, só um foi salvo. Voltou e adorou a Deus. Está valendo? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Então é isso aí. Então, para dar, nesse negócio, dê uma visão para você. E você tem tanto o amor e o desejo, que é Ele que põe, que você faz. É aí que está a bênção. É aí que está a bênção. Deus falou, você vai fazer as conferências, todas as ofertas é na mão dele. Você não vai pegar um A. Para a tua igreja, para o teu... Nada. Ainda as poucas ofertas da igreja eram multiplicadas para ter, sabe, o suporte para acontecer as coisas. Deus abençoou. Você não sabe. Não fica com miséria, não, que você vai ficar na miséria mesmo, tá? É lógico que tem que ter a palavra de Deus dentro de você, para Ele se mover na tua vida. É porque não é da tua cabeça a ideia, da tua cabeça você já tem e não resolveu. É vem do teu espírito e você tem um entendimento. É diferente. Maravilhoso ser servo de Deus. Você tem segurança. Que Ele nunca vai te deixar, sabe, de bobeira aí na vida. Você nunca vai ficar de bobeira. Você vai ficar no suporte de Deus. Ele te sustentando. Pensa nisso. Ele é dono de tudo. Maravilhoso. Você tem que ter essas experiências, tá? Então é o que Paulo disse, né? Que é melhor dar que receber. Então é importante isso, você dá o seu tempo. Ou às vezes é para você responder uma mensagem para alguém, um e-mail, fazer uma ligação, para ajudar uma pessoa que está desanimada. E assim vai. Também, isso você está também dando.
algo para alguém. Deus está abençoando para você ter abundância. Tudo vem dentro disso, tá? Agora, como que Deus vai trazer abundância, ninguém sabe. Esse é problema dele. E aí ele traz abundância. Então, no reino de Deus, fazer doações, doar, ações de graças, o aumento das bênçãos acontece. Para você ver como a gente, carnalmente, é muito fora disso. Né? Nós somos o oposto. Por isso que a vida espiritual é diferente. E ela é que traz abundância e bênção de Deus. Porque Deus não quer ninguém ministrando a palavra dele, os dons, e ficar na pior, está fora. Veio uma unção para fazer aquilo, mas a pessoa mesmo está fora daquilo. Então virou um mendigo, né? Não tem o retorno de Deus. Então é para fazer isso sempre, continuamente. Ouça o seu coração e obedeça. Faça, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Eu poderia continuar, mas eu acho que essa dose está boa, né? Você vai na tua casa, busca Deus, leia a Bíblia, ouça esses ensinos, ore em línguas bastante e se coloque à disposição de Deus. Eu não te conheço, eu quero te conhecer, me toca. Quando você tiver um encontro face a face com Jesus, sua vida inteira está resolvida. Aí pronto, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, toca agora todos esses pedidos e através da minha imposição de mãos, que a tua unção seja liberada agora para abençoar todas essas situações, esses pedidos que estão aqui. E eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda a escravidão de Satanás sobre estas pessoas, essas vidas, essas situações em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que milagres estão acontecendo aqui agora, mudança de situação completamente. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque você está agora com o seu amor, liberando a sua unção e atendendo todos esses pedidos em nome de Jesus. E também assim está para todos que estão aqui, em nome de Jesus, eu creio. Eu te louvo, Senhor, por todos que estão aqui com o seu coração elevado a Ti, com as suas necessidades, você abençoando, Senhor, sarando, protegendo, dando a palavra, Senhor, a visão para todos aqueles que estão te buscando para serem abençoados. O Senhor está agindo e todos que estão em casa estão também recebendo a mesma coisa. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que você tenha um encontro pessoal com Ele, que o seu coração seja tocado por esse Deus glorioso e todas as bênçãos despejadas na sua vida, em nome de Jesus.